E neste vídeo nós vamos falar de a quantas anda o mercado de câmeras fotográficas, desses objetos que a gente usa aí para os nossos trabalhos, para o nosso hobby e assim por diante. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Você pode contribuir com o meu consumo de café e outros líquidos. Clica aí no Seja Membro e seja membro aqui deste espacinho da internet. Junte-se ao Apoia-se. Se não dá para nesse momento juntar-se ao Apoia-se ou ao Seja Membro, você pode simplesmente me mandar um e-mail, dá uma chegada lá no meu site, vernalha.com.br, tá aparecendo aqui na tela, e manda um e-mail, eu te mando a chave Pix, aí você manda um Pix aí que eu converto o seu Pix em café ou outros líquidos. Você também pode comprar os meus cursos. Também estão lá tudo explicadinho no meu site. E hoje a gente vai falar de a quantas anda esse mercado de câmeras. O vídeo de hoje é integralmente baseado numa matéria, numa das últimas matérias publicadas no The Preview. Aliás, eu noticiei num vídeo aqui o fechamento do The Preview. O fechamento do The Preview segue, ou seja, não tem salvação. Mas aparentemente o pessoal percebeu que era uma gigantesca mancada apagar 25 anos de história da indústria e da tecnologia de câmeras que estavam registradas naquele site. Então, tem um monte de link vinculado daquele site do The Preview em tudo quanto é canto dessa internet. E resolveram então deixar o site no ar. E aparentemente, pelo menos, é a última notícia que eu tenho. Mas sem produção nova de conteúdo, apenas como um arquivo. É bom, não é excelente, mas é bom que pelo menos um grande volume de dados indexados pela internet não vai simplesmente sumir. Mas uma das últimas matérias publicadas lá no The Preview, escrita pelo Dale Baskin, não sei, não faço nenhuma ideia nem da origem do cara para saber como se pronuncia o nome dele, mas vamos de Dale Baskin, porque o site é americano, né? Então vamos assim. Esse sujeito que é fotógrafo e é autor de artigos lá no The Preview, esteve na CP Expo, CP Plus Expo, CP mais Expo, que é um evento que rolou em fevereiro deste ano, e ele conversou com um monte de gente aí, executivos e representantes de várias marcas, Canon, Nikon, Fujifilm, Sony, entre outras, Sigma e assim por diante. Acho que deve ter falado também com gente da Tamron, de todo mundo, Tokina. E aí, ele pôde, nas entrevistas que conduziu, fazer um bem bolado ali, um resumão da impressão destas pessoas, que são os executivos do mercado, sobre como vai o mercado. Qual mercado? Não o mercado de fotografia, eu vendendo minhas fotos, você vendendo as suas, nós prestando serviços para lá e para cá, não isso. Mas o mercado de câmeras, ou seja, dos equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia. Em tempos de smartphones, né? É interessante saber como está este mercado de câmeras. Eu vou pondo imagens da matéria para vocês darem uma olhada, mas o link está na descrição do vídeo para que você leia enquanto esse link ainda existir, porque eu espero que ele continue existindo, né? Mas se não existir, as imagens aí da tela do The Preview estão aparecendo para vocês. O ponto 1 da matéria dele é que o mercado de câmeras pode finalmente ter atingido um ponto de equilíbrio. Se você não viveu em Marte nos últimos anos, você sabe que quase todos os fabricantes de câmeras tinham câmeras compactas. Por exemplo, isso aqui é a câmera compacta de filme, tá? Câmera de filme ainda. Mas existiam as digitais desse tipo de coisa, ou seja, aquela câmerazinha com uma lentezinha zoom ou fixa que a maioria das pessoas tinha em casa para fotografar aniversário, festinha com as crianças e assim por diante. Esse tipo de equipamento, a câmera compacta, que a gente carinhosamente apelidou ao longo da história de saboneteira, por causa do formato dela, e que o nome mais correto é a point and shoot, ou seja, aponta e dispara, porque ela é toda automática. Esse tipo de câmera quase desapareceu do mercado.
E esse era o tipo de câmera que todos os amadores do mundo, mesmo quem não tenha fotografia como um hobby, mas que simplesmente queria registrar as reuniões de família, amigos e tudo mais, esse é o tipo de câmera que todo mundo tinha. Portanto, Sony, Canon, Nikon, e aí não vamos falar, a Fuji também tinha muita câmera compacta e tal. Então, todas essas marcas tinham câmeras. A Sony, muito antes de ter DSLR, DSLT, mirrorless, tinha um monte de compacta, né? A Sony Mavica e outras. É a Mavica que chamava? Não lembro. Mas, enfim, a Sony tinha um monte de câmera compacta, umas muito antigas ainda com disquete. Esse mercado foi totalmente substituído por smartphones. Então, toda pessoa que era um amador, não um entusiasta da fotografia e tampouco um profissional, mas todo mundo que tinha uma câmera porque queria registrar os eventos de família e de amigos e tudo mais, férias, e queria ter umas recordações, sem uma pretensão qualitativa qualquer que fosse, essas pessoas compravam câmeras compactas e essas pessoas pararam de comprar câmeras compactas e passaram a comprar smartphones. Isso arrancou uma fatia imensa da produção das grandes marcas e uma fatia imensa do lucro das grandes marcas. Essa mudança se processou ao longo de pelo menos as 2 últimas décadas e aparentemente os fabricantes entendem que chegamos a um ponto de equilíbrio. E o que é esse ponto de equilíbrio? É um ponto em que não importa o quão mais os smartphones evoluam, quem gostar de câmera vai comprar uma câmera, quem se interessar por câmera vai comprar uma câmera, quem gosta da variedade de lentes da câmera, da experiência de uso da câmera e tudo mais, vai simplesmente comprar uma câmera, seja essa pessoa profissional ou não. E aí no caso do ou não são os entusiastas da fotografia. A pessoa que compra uma câmera porque vai só fotografar as férias, as festas da família, essa pessoa tende a ficar mesmo no smartphone. E alguém que ainda compra uma câmera porque, poxa, o smartphone não chegou lá ainda, daqui a pouco isso se equaliza e esse usuário muito ocasional da fotografia vai ficar integralmente com o smartphone. Então esse ponto de equilíbrio parece já ter sido atingido. O número de vendas de câmeras parece ter atingido uma estabilidade confortável para os fabricantes. Não vai acontecer de um smartphone ter um sensor full frame, não cabe. Não vai acontecer de um smartphone ter todas as lentes possíveis e imagináveis de uma olho de peixe para uma super grande angular, para uma normal, para uma tele, para uma 800mm e assim por diante. Não vai acontecer. Então, smartphone sempre vai ter o quê? Zoom digital para fingir que tem teleobjetiva. Vai ter um pouco de zoom óptico e mais um zoom digital com processamento, com inteligência artificial e tudo mais. E aí não é a mesma experiência e tampouco a qualidade de uma teleobjetiva de verdade. Então, mesmo para uma grande angular, você sempre vai ter aquelas coisas, a câmera de selfie não é a que eu gosto, mas pô, eu não tenho 2, 3 câmeras de selfie, eu posso ter isso com uma câmera normal. Sempre vai ter uma experiência diferente de uso. Quem valoriza essa experiência de uso é, portanto, um entusiasta, aquela pessoa que vê valor nessas diferenças e, portanto, vai sempre comprar uma câmera. Esse ponto de estabilidade aparentemente foi atingido ou está em vias de ser atingido, segundo a crença dos fabricantes de câmeras. Eles é que sabem quanto eles vendem, quanto eles exportam e aparentemente estão ficando mais satisfeitos com os números que eles olham nas planilhas deles. Esse é um ponto. Ponto 2 das análises deste artigo. A força motora dos equipamentos hoje é o vídeo. Cada vez mais a gente tem redes que consomem vídeo, então o TikTok crescendo, o Instagram dando variados graus de ênfase para vídeo, mesmo que tenha tido uma chiadeira dos usuários que gostam de fotografia e tal, ainda assim o Instagram tem privilegiado vídeos, o YouTube segue crescendo, outras plataformas de vídeo na internet proliferam. Plataformas que não eram exclusivamente de vídeos têm dado mais espaço para vídeo para tentar uma sobrevida comercial de suas redes. Então a gente tem visto aparecer vídeo com muito mais predominância no Facebook, por exemplo, e LinkedIn também tem espaço para isso. Junta
a proliferação de redes de alta velocidade que estão ficando cada vez mais populares, com o fato de que as pessoas estão se informando cada vez mais por vídeo, então é muito mais provável que você dê play num vídeo que conta uma notícia do que você abra um jornal, mesmo que online, para ler essa notícia e assim por diante. Então, o consumo de vídeo só aumentou nos últimos anos e a produção de vídeo só aumentou nos últimos anos. Então, a força motora do desenvolvimento tecnológico de câmeras e da venda de câmeras está mais em vídeo. Isso não quer dizer que a fotografia está sumindo nem nada. Não está. Mas que onde se concentra a força de interesse está no vídeo. E por isso, toda vez que eu faço um review de câmera, e isso o pessoal comenta lá no The Preview também, que sempre tem alguém que bota aquele comentário: ah, eu quero uma câmera só fotográfica, sem função de vídeo. Adapte-se você a produzir vídeo, se for possível e interessante para você, caso seja profissional, é necessidade. Se você não é profissional, apenas não use o modo de vídeo da sua câmera, use o modo de foto. E acredite, a sua câmera ser melhor em vídeo faz ela ser melhor em foto, porque vídeo tem muito mais processamento de dados por segundo do que foto. Então o processador, para acompanhar a demanda de vídeo, será melhor. O sensor de captura de imagem terá um tempo de leitura mais rápido e tudo isso é melhor para você na fotografia. Então se a câmera for excelente para vídeo, ela vai ser ótima para foto também. Então fica tranquilo sobre isso. Mas não veremos, a não ser talvez em equipamentos de nicho que a gente fala daqui a pouco, uma câmera que seja pensada só para fotografia. A força motora do desenvolvimento tecnológico, das vendas e do mercado como um todo de equipamentos tem sido vídeo. Um dado interessante no caso da Canon, a Canon R5C vende mais que a R5 e a R5C é a R5 mais pensada para vídeo. Então isso provavelmente significa alguma coisa. O que mais que eu tenho aqui? Item 3 dessa matéria. Os fabricantes estão mirando em criadores de conteúdo. Derivação imediata do item anterior. A gente vê a Sony com a linha ZV, ZV-E1, ZV-E10, a Canon com R10, R50, a Nikon fez a Z30 e a Fuji. Até agora nada, né? Os fabricantes estão mirando nos creators, os criadores de conteúdo, tipo eu aqui. E você aí que também produza conteúdo, seja para Instagram, TikTok, YouTube, qual rede for, tem uma enormidade de pessoas produzindo conteúdo para a internet. E essas pessoas são forças publicitárias na venda de câmeras. São também para smartphones? São, mas a verdade é que uma câmera permite a criação de conteúdo com mais variedade, com um certo enriquecimento de qualidade que o smartphone ainda não alcançou, aquilo que a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal. E assim, para o criador de conteúdo, a câmera é uma ferramenta mais versátil e mais completa, com mais opções de lente e tudo mais. Então, o foco tem sido, para muitos fabricantes, desenvolver modelos que meio que substituem aquele modelo de entrada da fotografia. O modelo de entrada passa a ser o modelo de criação de conteúdo. É por onde você entra para essa história. Ah, vou produzir aqui uns vídeos para o meu trabalho, umas apresentações, umas palestras, vou gravar uma videoaula. Produção de conteúdo é qualquer coisa, não é só rede social. É qualquer coisa que envolve inclusive a sua profissão. Esse tipo de coisa só aumenta e faz com que a câmera de entrada hoje seja necessariamente uma boa câmera para a produção de conteúdo. E assim a gente tem aí Z30 da Nikon, R50 da Canon, ZV-E1 e E10 da Sony, R10 da Canon. São câmeras com recursos para a criação de conteúdo. E a Fuji, que tinha a X-E4 como um ótimo modelo pensado para isso, porque tem aquela tela que vira para cima, é pequenininha, compacta, você leva para todo lado, saiu de linha a X-E4. A gente espera que a Fuji conserte essa ideia logo e lance a X-E5, talvez com os aprimoramentos de focalização que a gente vê em modelos mais recentes da Fuji, porque para vídeo isso é mais interessante, e lance aí uma X-E5. No momento em que eu gravo este vídeo, ela ainda não existe e a X-E4 saiu de linha. Portanto, a Fuji, no momento, não tem nenhuma câmera pensada para criadores de conteúdo na faixa de preço, que está uma Z30 da Nikon, uma R50 da Canon e assim por diante.
Então, a ênfase em criadores de conteúdo é um terceiro ponto importante. Quarto ponto importante, que é o possível surgimento de equipamentos de nicho. Por que disso? A maioria dos fabricantes hoje está com linhas de câmeras bem completas. Você olha a linha da Canon, então desde a R50 até a R3, modelos variados de faixas de preços variadas e uma montanha de lentes. A Canon ainda pode melhorar a linha de lentes? Claro que sim, principalmente as RFS, mas está indo. A Fuji tem uma linha bem completa, falta só uma câmera mais para criador de conteúdo. A Nikon está aos poucos completando a sua linha, também não é tão grande em número de modelos e lentes, mas abriu recentemente para lentes aí de Tamron, Sigma e tudo mais, tende a ir ampliando, fez a jogada certa de uma câmera para criadores de conteúdo. E a Sony está nadando de braçada com um monte de modelo, com um monte de lente e tudo mais. Quando as marcas têm linhas completas, a gente vai ver o surgimento de equipamentos, porque os fabricantes terão tempo para desenvolver coisas e perceber demandas de mercado que atendam certos nichos. Quer um exemplo disso? A Sigma tem uma lente, já tem um tempinho, que é aquela 14mm de abertura 1.8 da série Art. Ela está sozinha no mercado, então quase todo mundo que clica astrofotografia, com Canon, com Nikon, com Sony, com o que for, pega essa lente, porque ela é muito luminosa, tem um campo de visão incrível para paisagens com astrofotografia, então é uma lente incrível que atende perfeitamente um certo nicho. Outros fabricantes vão olhar e pensar, podemos disputar esta fatia de mercado, então talvez Canon, Sony e assim por diante, Nikon, deem uma olhada com mais cautela para certos nichos. Quer um outro exemplo? A Leica, ou Leica, chama como você quiser, vinha sozinha com câmeras monocromáticas. As M10, M11 monochrome, as Q2 monochrome. E de repente a Pentax me aparece com a K3 Mark III, acho que é isso, K3 Mark III monochrome, que é uma câmera preto e branco. DSLR já é câmera de nicho hoje, porque a maioria dos equipamentos no mercado é mirrorless. Então a Pentax já é marca de nicho por oferecer DSLR. E agora ela fez o nicho do nicho, que é a DSLR preto e branco, DSLR monochrome. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, até eu fiquei com vontade de ter uma. Por quê? Porque eu olhava para essas Leicas monochrome e falava, dá vontade, mas custa uma fortuna. Aí a Pentax me lança um negócio que tem qualidades muito próximas, muito similares. A Pentax tem lentes excelentes e custa aí entre metade e um terço do que custam essas Leicas. Aí você fala, poxa, Pentax marcou um ponto aí. Então a gente vai ver desenvolvimento de equipamentos de nicho por marcas esporadicamente, seja uma lente muito especial. A Canon tem aquela 28-70 de abertura f2, um zoom full frame super luminoso que atende a certos mercados interessantes. Então a gente vai ver isso, vai ver fabricantes lançando coisas muito específicas que não são necessariamente baratas, mas que atendem a nichos. Como não é uma coisa de grande volume de produção, não vai ser barato mesmo. Quinto ponto que eu vi nessa matéria é que os fabricantes não veem mais os smartphones como competidores, e sim como possíveis plataformas de integração. E eu acho isso inteligente. Realmente, nos últimos anos todos, os smartphones foram competidores das câmeras compactas das marcas, mas não são competidores de mirrorless e DSLRs, aí no caso da Pentax, APS-Cs e full frames. O resultado final e as experiências de uso são radicalmente diferentes. Por isso, os fabricantes não enxergam mais smartphones como uma competição. Eles podem ter falado isso da boca para fora? Podem, claro que podem, mas é o que foi dito em entrevistas. Não sou eu que estou dizendo, foi essa galera que disse. Então qualquer coisa, se estão errados, são eles e não eu. Mas o fato é que eles declararam que, pelo menos atualmente, não enxergam mais smartphones como competição, mas sim como integradores, porque você pode, quanto melhor for a conexão da câmera com o smartphone, com aplicativos de tratamento de imagem que você tem no smartphone, no tablet e tal, tornar o nosso fluxo de trabalho cada vez melhor e mais rápido. Se a gente parar de precisar o tempo todo de notebook, computador e tudo mais, conseguir resolver mais coisas ali no smartphone e no tablet, tanto melhor, e aí já compartilha o que a gente quer compartilhar,
e assim por diante. Então, como ferramenta integradora, concordo. E aí, os fabricantes têm que desenvolver cada vez melhor as conexões dos seus equipamentos e os aplicativos para os smartphones. Então, o aplicativo da Canon, o aplicativo da Nikon, tal, para conectar o equipamento de forma boa, usável e assim por diante. Por fim, o último ponto que estava lá é que a inteligência artificial, o AI ou IA, está só começando dentro das câmeras. Então a gente vai ver um desenvolvimento de IA maior dentro das câmeras fotográficas, seja por uma correção de regulagens, o fotógrafo está fazendo uma coisa que vai estourar uma alta luz, ou vai ficar uma sombra muito esquisita, ou um contraste que não é estranho, e aí de repente você tem lá uma opção de escolha dizendo o estilo de retrato que você está buscando. De repente bota lá um estilo de preto e branco do Sebastião Salgado. E aí aqueles picture styles ou film simulations sejam mais adaptativos, mais inteligentes, para que você simule o resultado estético que você quer com um pouco mais de facilidade, menos necessidade de detalhismo técnico, que é bacana também saber fazer as coisas, porque quando a inteligência artificial não souber, é você que tem que saber, mas esse tipo de facilitação de procedimento vai ser cada vez mais embutida nos equipamentos. A gente vai ver também correção ótica, correção de lente cada vez mais frequente e cada vez mais aprimorada, estabilização de imagem que possa detectar movimentos e usando inteligência artificial fazer melhores graus de correção de tremido, de trepidação, de movimento de câmera. Então existem coisas que os fabricantes disseram que o IA está só no começo, nas câmeras tem muita coisa que a gente ainda vai fazer. E é interessante observarmos, ou seja, há todo um campo de evolução das câmeras adiante. Para quem pensa que as câmeras atingiram o ápice do que dá para fazer, elas ainda têm uns truques na manga. Tá bom, minha gente? Esse vídeo foi baseado nessa matéria que eu estou falando para vocês. Leia a matéria se tiver qualquer dúvida e também ponha seus comentários. Concorda, discorda dessa galera que disse essas coisas? Coloca aí nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha, compre os meus cursos, torne-se membro, junte-se ao Apoia-se. Porque se a galera não apoiar, seja no Seja Membro, seja no Apoia-se, se não comprar os meus cursos, fica difícil a gente sustentar a continuidade dos trabalhos neste espacinho na internet. Então dá uma força aí, manda um café expresso pra cá e a gente segue a conversa num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.